Fala galera, professor Rafael Souza aqui falando para mais um vídeo do seu canal Questões de Matemática, continuando a sequência aí do Cefet 2017, vamos para a questão 19, que diz o seguinte: sejam os conjuntos A, B e C, cada um com a sua característica, que eu vou já falar, pode-se afirmar que. Então ele te dá 4 igualdades aí nas opções e ele pede para te dizer qual é a correta. O que diz o conjunto A? O conjunto A são números que pertencem aos números reais, ou seja, são números reais, tal que esse número tem que ser maior do que 0 e menor do que 5 ou igual a 5. O conjunto B são números que pertencem também aos números reais, sendo que esses números têm que ser maior do que menos 5 ou então menor do que ele. E o conjunto C são números que pertencem também aos números reais, sendo que esses números têm que ser menor do que 0 ou igual a 0. Eu vou colocar isso daqui no intervalo para a gente visualizar melhor. Então, olha, esses são os elementos do conjunto A, que vão de 0 aberto até 5 fechado. Tá? A linha aqui mais grossa representa os valores possíveis do conjunto A. O conjunto B vai de menos 5 fechado até mais infinito, ou seja, os números do conjunto B têm que ser maior do que menos 5, podendo ser igual a ele também. E o conjunto C, os elementos têm que ser menor do que 0. Os números são números reais menores do que 0, ou seja, 0 fechado até menos infinito. E é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai analisar todas as opções, independente se a certa aparecer logo no início. Então a opção A diz que a diferença entre A e B unido com C, isso vai dar igual a C. Vamos ver como é que a gente vai desenvolver isso daqui. Então olha, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, com seus intervalos, tá? A diferença de A menos B são os elementos de A quando eu tiro os elementos de B. É o que sobra em A quando eu tiro o B. Olha, como todos os elementos de A também estão dentro do conjunto B, então, essa diferença aí é vazia, tá? Não tem nada. Você está vendo aqui a linha. Ó. Se eu tirar os elementos de B, não vai sobrar nada aqui em A. Confere? Se eu tirar daqui para cá, aqui em cima, não vai sobrar nada no conjunto A. Então, essa diferença ela é vazia. Tá? Se eu pegar essa diferença agora e unir com o conjunto C, olha, a união ela pega todos os elementos dos conjuntos envolvidos, independente se eles se repetem ou não. Então, quando eu pego essa diferença, que é vazia, e faço a união com o conjunto C, que é do 0 para baixo, tá? Que são os números menores do que 0 ou igual a 0, essa união vai dar o próprio conjunto C. Tá certo? Essa união vai dar o próprio conjunto C, como a gente está vendo aqui, olha. Menor ou igual a 0. Menor do que 0 ou igual a 0. Portanto, A menos B unido com C é o próprio C. A gente percebe que a alternativa A ela está correta. Mas nós vamos analisar as outras 3 alternativas para ver onde é que está o erro de cada uma delas. Tá ok? Então vamos lá. A alternativa B diz o seguinte, que a diferença entre A menos C, quando eu faço a interseção com B, isso vai dar o conjunto vazio. Vamos analisar. Então eu tenho aqui o A e o C. O que é A menos C? É o que sobra em A quando eu tiro os elementos de C. Só que você percebe que A e C não têm elementos em comum. Então, quando eu tiro os elementos de C, o que sobra em A? O próprio A. Tá certo? Esse 0 aqui, olha, ele pertence a C, mas ele não pertence a A porque aqui é aberto. Tá ok? Então, quando eu tiro os elementos de C, o que sobra em A é o próprio conjunto A. E aí, olha, a diferença A menos C é o próprio conjunto A. Então, quando eu pego essa diferença e faço a interseção com B, tá aqui, olha, a diferença A menos C, que é o próprio conjunto A. Quando eu faço a interseção com B, interseção eu vou pegar só o que se repete. Então, se eu for pegar só o que se repete entre essa diferença, que é o próprio conjunto A, e o conjunto B, vai continuar dando o próprio conjunto A. Você percebe aqui que é o mesmo intervalo, tá? Do conjunto A. Então, a alternativa B, a resposta, a igualdade aqui não seria vazio, seria o próprio conjunto A. A menos C, interseção com B, é o próprio conjunto A e não o vazio. Beleza? Vamos aí para a alternativa C, vamos analisar. A alternativa C diz que a união de B com C, fazendo a interseção com A, isso vai dar o conjunto dos números reais por inteiro. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o conjunto B, que é maior do que menos 5 ou igual a ele, e eu tenho o conjunto C, que é menor do que 0 ou igual ao 0. Quando eu faço a união disso daqui, a união de B com C vai dar o conjunto dos números reais. Tá? Mas não confunda, ainda tem a interseção com A. Se fosse só a união entre B e C,
daria o próprio conjunto dos números reais. Só que ainda tem a interseção com A. Então, quando eu pego a união de B e C, que são os reais, e faço a interseção com A, ou seja, eu vou pegar só o que está se repetindo nesses dois conjuntos. Então, essa interseção nada mais é do que o próprio conjunto A. Tá? Então, a união de B com C, fazendo a interseção com A, vai dar o próprio conjunto A, e não o conjunto dos números reais, como está sugerindo aqui a alternativa C. Vamos para a alternativa D, para a gente fechar a nossa questão. A alternativa D diz que a interseção de B com C, fazendo a interseção com A, vai dar o próprio A. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o conjunto B e o conjunto C. Tá? Conjunto B maior ou igual a menos 5 e o conjunto C menor ou igual a 0. Quando eu faço a interseção disso daqui, eu vou pegar apenas o que se repete. Então, do menos 5 para baixo eu não vou pegar, porque não tem no B. E do 0 para cima eu também não vou pegar, porque não tem no C. Então, a interseção vai dar exatamente isso daqui, de menos 5 fechado até 0 fechado. Ou seja, a interseção de B com C são elementos que são maiores do que menos 5 ou iguais a ele, e menores do que 0 ou igual a ele. Beleza? Então está aqui, olha. A interseção de B com C é um número x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 5 ou igual a ele, e menor do que 0 ou igual a ele. Então agora eu vou pegar essa interseção e vou fazer a interseção com o conjunto A. Aqui, olha, de menos 5 a 0 fechado, de 0 aberto até 5 fechado, que é o conjunto A. Bem, interseção eu vou pegar apenas o que se repete. Agora você percebe aqui nos intervalos que não tem nada em comum entre a interseção de B com C e o conjunto A. Bem, aqui é aberto, então esse zero, nem o zero se repete. Então, essa interseção entre a interseção de B com C e o A é vazia. Tá? É vazia. E aqui o item D está sugerindo que é o conjunto A. Mas não, é vazia. Tá, ok? Então, a gente pode perceber aí que realmente a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? Se tem alguma dúvida, coloca nos comentários. Alguma sugestão de prova ou de questão, coloca aí nos comentários também. Se isso te ajudou de alguma forma, dá o like no vídeo para fortalecer o canal. Compartilha esse vídeo e esse canal com os teus amigos que estão estudando, se preparando. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que sempre que sair vídeo novo você está a tempo. Um grande abraço e valeu!